Prontinho, boa noite de novo. Sejam bem-vindos à segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre os comportamentos infantis. Vou colocar aqui os slides, porque eu gosto de usar slides. Eu uso em quase todas as aulas. Fica bem mais fácil de visualizar. Então, antes de entrar no primeiro comportamento, eu queria deixar aqui para vocês que existem 12 comportamentos infantis. Né? E cada um desses comportamentos, eles podem ser trabalhados de forma muito simples. Eu poderia ter colocado aqui qualquer outra ordem, né, para a gente poder estudar esses 12 comportamentos, porém eu escolhi começar com a birra, que é um dos comportamentos mais conhecidos, o que mais incomoda os pais e o que mais incomoda os professores, né? Então, a birra, até os 3 anos de idade, ela é comum, ela é natural da criança. Quando que a birra não é natural? Quando passam-se dos 3 anos de idade, e isso se torna frequente. Então, quando a criança faz birra por qualquer motivo, e assim, todos os dias, né, aí já não é normal, aí a pessoa já precisa de ajuda. Então, existem 2 tipos de birra. Tem a birra intencional e a não intencional. A birra intencional é aquela que a gente identifica mais facilmente. Sabe quando a criança só faz birra quando está com a mãe? Ou só quando está com o pai? Essa é uma birra intencional. Ela é direcionada para uma pessoa específica. Porque a criança ela fez isso em algum momento e ela percebeu que ela obteve o que ela queria. Então, ela começa a fazer birra somente quando está com determinada pessoa. E nesse caso, o que a gente faz, né, na birra? Primeiro, nós temos que manter a calma. Eu não posso pegar uma criança que está fazendo birra e eu me estressar junto com ela, né? Porque a birra, ela é uma falta de comunicação da criança. Então, ela não sabe expressar aquilo que ela quer, ela faz birra. Na intencional, dependendo da idade, a criança até sabe expressar aquilo que ela quer, aquilo que ela está necessitando. Porém, por ser intencional, ela não expressa. Ela se joga no chão, ela chora, ela grita. Né? E aí, quando você mantém a calma, dependendo do lugar que você estiver, você vai ter uma atitude diferente. Por exemplo, se você estiver num local público, você não vai largar a criança lá. Né? Então, por mais que as outras pessoas estejam olhando e te julgando, enfim, você esquece. Foca na criança. Tira a criança desse ambiente. Leva ela para um lugar onde tenham menos pessoas possível. Para que você possa acalmar ela. Né? Agora, se você estiver em casa, por exemplo, você pode simplesmente deixar a criança ali. E você vai para outro cômodo da casa. Por quê? Sem plateia não tem show. Então, se a criança perceber que você não está dando atenção para aquela birra e que não adianta ela fazer aquilo, conforme for passando o tempo, ela vai parar com esse comportamento. Isso é muito fácil de você resolver isso. Agora, quando a birra não é intencional, quando a criança simplesmente não está conseguindo expressar de forma verbal aquilo que ela está sentindo, né? Aí ela fica impaciente, ela faz birra. Quando isso acontece, quando ela pode estar com fome, pode estar cansada, pode estar com calor ou com frio, né? Então, ela não sabe expressar a necessidade dela naquele momento. Aí ela começa a fazer birra, né? Aí é não intencional, com qualquer pessoa isso vai acontecer, independente de quem esteja com ela, isso vai acontecer. Aí é não intencional. E aí a gente tem 2 atitudes. Até 1 ano e meio, você vai distrair a criança com outro estímulo, né? Isso é normal, a gente vê muitos pais fazendo, né? A criança, bebezinho, assim, começa a fazer birra, porque eles começam muito cedo, né? 4, 5 meses já começa a fazer. E é normal a gente pegar um brinquedinho e falar, isso aqui, você tira a atenção da criança
né, para outra coisa. Isso é totalmente correto de se fazer. Você vai distrair ela com outro estímulo. Até ontem eu estava conversando com uma amiga minha e a neném dela de 9 meses chegou uma hora que estava fazendo birra. E aí a menina começava, ela pegava um sapatinho de crochê que a menina tem e dava para a neném brincar. Aí pronto, a atenção dela era voltada para outra coisa, ela parava com a birra. Agora, quando a criança, a partir de 1 ano e meio, né, aí você vai acolher ela, né, abraça a criança, você vai acalmar a criança e mostrar para ela que você entende o que ela está sentindo, né? Olha, eu entendo que você está zangado, eu entendo que você está chateado, que você está triste, mas calma, que vai passar, não sei o quê. Vai acalmando a criança, né? E mostrando para ela que não adianta ela fazer aquilo, que aquilo é uma comunicação que nós não entendemos. Não é que a gente não entende, mas se nós transmitirmos para ela que daquela forma ela consegue o que ela quer, a gente consegue entender a necessidade dela, para que ela vai falar? Não vai ter necessidade dela falar. Então, ela vai se comportar dessa forma sempre, sem precisar de qualquer coisa. Então, para cortar a birra, a gente tem que, se ela for intencional, direcionada a uma pessoa específica, você tem que tirar a criança do local, né? Mostrar para ela com a sua atitude que aquele showzinho ali não convence. E se ela for não intencional, você vai acolher a criança para ela se acalmar. Numa outra aula, nós vamos falar sobre o cérebro da criança, né? Entendendo a criança. E aí vocês vão entender um pouco melhor como é que funciona o cérebro da criança numa situação dessa. Nos dois casos, tanto na intencional quanto na não intencional, você precisa manter a sua negativa firme. Existe um motivo por você não dar o brinquedo que a criança quer naquele momento, por você não dar o chocolate ou salgadinho, ou sei lá o que ela está pedindo no mercado. Tem algum motivo para você negar isso? E você precisa ter clareza desse motivo, né? Ela não pode brincar agora porque tem que dormir. Ou não pode comer determinada coisa agora porque está na hora do almoço, ou eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Então, você sabe o real motivo, você tem clareza da sua negação para aquela criança. E aí você consegue manter a firmeza dessa negativa. Quando a gente simplesmente não dá algo que a criança quer, não vou dar porque eu não quero dar, né? Aí você não tem um motivo claro. Você simplesmente não quer. E aí você acaba cedendo, né? E quando você cede, você faz com que a criança vai entender que a birra é suficiente para ela ter o que ela quer. Então, para não ceder, é preciso ter a clareza da negativa. Agora, um próximo comportamento, a arrogância, né? A gente vê desde pequenininho, a gente já vê criança arrogante, né? Aquela criança que acha que é melhor que todo mundo, que manda nos pais, que tem tudo que quer, do jeito que quer. Eu quero isso agora, desse jeito, vai lá e faz. Né? Criança que não tem limite em casa. Geralmente, essas crianças não têm afeto da família. Né? E o que é a arrogância na criança? É uma inadequação, ela se sente insegura. Né? Ela não se sente aceita naquele meio, justamente porque falta o afeto familiar. Então, a criança, por se sentir insegura, para ela compensar essa insegurança, ela se torna arrogante. Aí, tá, beleza. O que a gente vai fazer para ajudar essa criança? Porque ela está precisando de ajuda. Primeiro, a gente precisa dar muito amor para essa criança. Ela precisa de afeto, ela precisa se sentir aceita. Mas também estabelecer limites claros. Tem muitos pais que pela criação que tiveram, acham que para educar uma criança não precisa de afeto, né? Que você tem que ser bem rígido com a criança e não pode ser afetuoso de forma alguma.
porque acho que isso vai tirar a autoridade deles. Quando, na verdade, não, eles complementam muito na autoridade, né? Porque o afeto faz a criança se sentir amada, se sentir aceita naquele meio, e aí ela vai aceitar os limites de uma forma mais fácil, né? E a gente precisa também, como professores, levar os pais a entender que esse comportamento da criança é gerado por uma insegurança. E essa insegurança, ela ocorre pela falta de... Oi, gente, voltou, caiu minha conexão. Deixa eu colocar aqui de novo os slides para a gente voltar. Só um minutinho. Então, vamos lá, voltar para a parte da arrogância. Então, preciso deixar claro para os pais que isso é uma insegurança da criança, que a criança precisa de limite e que ela precisa de afeto, né? Se é um caso muito grave, a gente chama os pais na escola para conversar, né? Não precisa esperar a reunião de pais. E aí nós precisamos incentivar essa criança a ter atitude de humildade e de carinho com os outros, né? Elogiar ela quando ela tiver essas atitudes e também ensinar ela a se desculpar quando ela fizer algo errado. Porque a criança arrogante, ela não vai se desculpar quando ela faz algo errado, né? Então, eu preciso ensinar isso para ela, né? Então, toda vez que ela tiver uma atitude errada, a gente vai levar ela a se desculpar de alguma forma. E vamos conduzir ela a encontrar novas ações, novos comportamentos. Quando você mostra para a criança que tudo bem ela pedir desculpa quando fez algo errado, que ela pode ajudar os outros, que ela não precisa gritar, que ela não precisa estar sempre mandando, você já está levando ela a ter um novo comportamento. O próximo, e que as pessoas acham que não existe, mas existe e muito, é o tédio, né? O tédio infantil. E por que ele ocorre? É pelo excesso de atividades extraescolares. E aqui, atividade extraescolar não são as lições de casa que a gente faz. São aquelas outras atividades que a criança faz além da escola. Então, por exemplo, natação, futebol, música, canto, dança e essa infinidade de coisa em inglês, tudo quanto é coisa que os pais colocam a criança para fazer. Quando a criança ela tem um excesso de atividades extraescolar, acaba gerando tédio nela. O uso excessivo de equipamento eletrônico. Então, tem criança que passa o dia inteiro ou no celular, ou no computador, ou no tablet. Isso gera um tédio, porque aquilo que ela está vendo em outras situações é chato. Não tem o menor sentido para ela. Então, fica complicado, né? Outra coisa que estimula o tédio infantil é a presença constante de um adulto para orientar. Então, quando a criança tem tem um adulto ali o tempo todo, por exemplo, aquela criança que a gente vê na escola assim, professora, de que cor que eu vou pintar o céu? Professora, de que cor que eu vou pintar a árvore? A criança não consegue fazer nada sozinha, né? E fazer as coisas sozinha para ela é um tédio, porque tem um adulto o tempo todo para orientar ela. Então, como a gente pode evitar isso ou intervir numa situação dessa? Primeiro, a gente precisa levar os pais a entender qual é a real necessidade de cada atividade extraescolar que a criança realiza. Por que ela tem que ir para natação? Por que ela tem que ir para o inglês? Por que ela tem que ir para o futebol? Por que tem que ir para a dança? Por quê? Precisa entender. Tem realmente uma necessidade? Por exemplo, tem crianças que têm problema de saúde e precisam fazer natação.
Tem criança que está com obesidade e precisa do futebol para emagrecer, né? Então, aí tem uma real necessidade. Agora, quando não tem, essas atividades precisam ser tiradas, né? Colocar a criança para fazer um monte de atividade só para o pai, para a mãe ter um pouco mais de tempo em casa, não é um real motivo para estar colocando a criança nesse tanto de coisa. Então, tem que levar os pais a entender isso, né? A limitar as horas de acesso à tecnologia. Então, tudo isso nós temos que orientar os pais. Permitir o livre brincar, né? Deixar a criança lá, não precisa enfiar ela num monte de aparelho eletrônico, não precisa daquele monte de brinquedo caro. Disponibiliza lá alguns materiais, tinta, massinha, papel, tesoura, cola, e deixa a criança brincar, deixa ela inventar, né? Esses momentos de criação são importantes para desenvolver criatividade, autonomia, e incentivar a criança a fazer pequenas tarefas sozinha. Eu não sei se vocês já viram, mas tem uma tabela da Maria Montessori. Esse quadro dela, essa tabela, é de atividades que a criança pode fazer em casa, de acordo com a idade dela. Então, dependendo da idade, a criança já pode arrumar a cama sozinha, já pode guardar uma louça, já pode, sei lá, a menina ou o menino já pode lavar as roupas íntimas, né? De acordo com a idade. Essa tabela é muito legal e é boa para a gente dar para os pais também. Muitas vezes eles querem que as crianças façam alguma coisa, mas não sabem o que pedir, né? É importante incentivar ela. Na escola também a gente pode incentivar eles a fazer as coisas sozinhos, fazer um recorte, uma colagem, dependendo da série, do ano que a criança está, colocar para copiar a lição da lousa. Por exemplo, eu pegava muita criança que a professora não deixava fazer nada, sabe? Levava tudo recortado, a professora colava no caderno, era só atividade em folha, quase não tinha coisa para copiar da lousa. Aí quando tinha, tava todo mundo cansado, todo mundo num tédio só, porque não tinha essa autonomia para fazer as coisas. Então, isso é importante a gente orientar os pais e também nós incentivarmos isso, permitirmos esses momentos de livre brincar, de criação dentro da sala de aula. Esse aqui dá muito trabalho, né? Criança mal educada só é bem complicado, né? Então, a criança tem falta de gentileza, falta de carinho, bate de frente com todo mundo, não sabe ouvir, não sabe respeitar o outro, né? Como que a gente muda isso? Primeiro na escola, né? Nós temos que colocar limites claros. Só que com afeto, a gente não precisa ser rígido com a criança para colocar limite nela. Não precisa ser grosso, bravo. Né? Você tem que ser sério, manter sua autoridade, colocar limite, mas sempre com afeto. Você vai orientar os pais a serem exemplo de gentileza e de carinho. Porque a gente não pode querer da criança algo que os pais não fazem. Muitas vezes os pais exigem algo da criança, mas eles fazem exatamente aquilo que a criança já está fazendo. Por exemplo, eu quero que o meu filho seja organizado. Ele deixa as coisas dele tudo jogado. Mas eu, como pai, como mãe, também deixo as minhas coisas jogadas. Então não adianta eu querer falar para a criança fazer uma coisa e eu estar mostrando outra totalmente diferente. E precisamos orientar os pais quanto a isso, para eles serem esse exemplo. Que a criança ela segue muito mais o que ela vê do que aquilo que ela ouve. E tem que ser claro com a criança quando ela agir com falta de gentileza, ajudando ela a encontrar uma forma de se desculpar. Então, aquilo de ficar, a criança fez uma malcriação, você está dando risada. Ah, ela bateu em alguém, nossa, que engraçado. Né? Não é engraçado. Só que muitas vezes os pais acabam rindo, principalmente quando é pequenininho. Ver lá a criança pequenininha, 2, 3 anos, batendo de frente, respondendo, acho engraçado. E não é, tem que fazer ela se desculpar, né? Ajudar ela a encontrar uma forma de se desculpar, mostrar que aquilo não é certo. Na escola a gente pode fazer isso também.
Próximo comportamento. Tá um pouquinho longe, porque não é caindo. A inquietação. A criança não para quer de jeito nenhum, né? Tá sempre inquieta, sempre fazendo um monte de coisa de uma vez, não consegue se concentrar numa atividade. Você tá passando uma atividade, ela já quer saber o que vai acontecer daqui a 5 minutos, né? Fazer tudo ao mesmo tempo, não termina nada, começou 10 coisas ali, não terminou uma, né? Fica muito ansiosa, assim, para realizar outras atividades. E isso ocorre na sala de aula, por exemplo, pelo excesso de estímulos visuais e tecnológicos. Isso atrapalha muito a criança. Também a gente tem, tanto na escola, muito estímulo visual, e em casa, muito estímulo visual, muito estímulo tecnológico, a criança ela vai estar principalmente com o tecnológico, né? O celular. Um clique você já consegue o que você quer. Então a criança fica impaciente, fica inquieta, não consegue saber esperar. Então, para isso, como a gente ajuda? Ele serve também para crianças que têm hiperatividade, tá? Porque tem a inquietação e tem a hiperatividade, que aí é outra coisa, aí é um transtorno tratado com medicamentos, enfim. Então, essas orientações aqui também servem para crianças que têm hiperatividade, tá? Primeiro, a gente precisa propor uma rotina clara, sempre listando as atividades que vão ser realizadas. Eu dava aula o ano passado para uma turma do terceiro ano, eles tinham 8 anos. Então, eu chegava, e eu sempre chego mais cedo que os meus alunos, eu subia na sala e já deixava a rotina assim na lousa, sabe? Então, eu colocava lá o horário e qual atividade que a gente ia fazer, incluindo o horário de intervalo. Então, toda vez, e aí eles gostavam disso, porque sempre ia um e marcava lá um ok no que a gente já tinha feito, né? E aí eles já tinham clareza, e eu fiz isso porque eu tinha um aluno com hiperatividade, não, 2 hiperativos em minha turma. Então eu colocava a rotina, eles já sabiam o que ia acontecer, isso ajudava eles a se acalmarem. Incentivar eles com atividades de figura a fundo, né, que são aquelas atividades, por exemplo, tem um monte de desenho pontilhado lá, tudo embaralhado, assim, a criança tem que circular um determinado desenho, por exemplo. Pode pegar vários pontilhados de figuras geométricas, eles colocam um triângulo, um círculo, um quadrado, um retângulo, vai mesclando várias figuras, e a criança tem que identificar uma, né? Ou então aquelas, tipo, que é uma única imagem, aí quando você olha, vocês já viram no Facebook, você olha, você pode ver duas coisas diferentes. Tem uma que é preta e branca, aí se você olha o meio da figura, é um vaso. Se você olha mais de longe, assim, são duas faces, né, na lateral. Então, são essas atividades de figura a fundo, para a criança identificando as coisas. Aquelas também que tem vários pontinhos, assim, e você tem que pintar só os pontinhos, sabe? Tem muito isso em aqueles almanaques, em gibis. São atividades de figura a fundo que ajudam na concentração. A montagem de pequenos quebra-cabeças, atividades com labirinto, aqueles blocos de montar. Então, todas as atividades que ajudam na concentração, você pode fazer com as crianças que são inquietas ou que têm hiperatividade. E orientar os pais que na hora de fazer a lição de casa, eles precisam manter o ambiente tranquilo. Então, na hora de fazer a lição de casa, não vai ninguém ficar falando no telefone, deixar a televisão ligada, deixar o computador perto, o celular perto. A menos que seja uma pesquisa, que aí você precisa usar o computador, mas fora isso, não, né? Ter um local adequado, sentar na mesa para fazer lição, né? Sem nenhum lanchinho enquanto está estudando, para ajudar a criança a se concentrar, para ela conseguir se acalmar e fazer as atividades. E orientar eles também quanto aos pontos negativos do excesso de estímulos visuais e tecnológicos.
Muitas vezes os pais, eles dão as coisas para as crianças, né, celular, tablet, computador, na intenção de estimular o filho, né? Até um dos princípios da PNL, Programação Neurolinguística, é que tudo tem uma intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Ninguém faz nada 100% para o mal. Então, os pais, eles não fazem nada para machucar os filhos. E é até uma coisa muito louca, assim, de você pensar, por exemplo, uma mãe que rejeita uma criança. A mãe foi estuprada, engravidou e ela rejeita aquela criança. Ela não está rejeitando a criança. Ela está rejeitando quem fez mal para ela. Né? Ela quer amar a criança, mas ela está rejeitando quem fez mal para ela. Não tem uma intenção positiva aí. Ela está querendo fugir da dor de quem machucou ela. Né? Então, tem a intenção positiva dos pais quererem que a criança tenha estímulos tecnológicos, eles querem que ela aprenda, que ela se desenvolva. Mas é importante a gente orientar eles quanto a isso, que o excesso sempre vai fazer mal. Então, é importante ter ali um horário para ser feito isso. Né? E isso pode ser combinado com a criança, sem problema nenhum. O próximo é o egoísmo. Existe muita criança egoísta por aí. Principalmente na educação infantil, né? Que eles estão aprendendo ainda a dividir. Porque até então eles tinham um mundinho deles dentro de casa. E a escola, ela é o primeiro espaço de convívio social da criança. Então, ali que ela vai aprender, de fato, ela tem que dividir. Por isso que chega muita criança na educação infantil que é egoísta, né? Principalmente se ela não tiver irmãozinho em casa, aí piora um pouquinho a situação. Então, ela não empresta brinquedo, não sabe esperar a vez dela. Se você contrariar, então é um chororô lascado. E como que a gente vai ajudar essa criança? Primeiro, você vai auxiliar ela a compreender as perdas que ela tem por agir assim, né? Quando a criança age com egoísmo, geralmente as outras crianças se afastam, né? Então, você vai mostrar para ela. Ela teve uma determinada atitude, por exemplo, não emprestar brinquedo. Aí você vai mostrar para ela, olha como seu amiguinho ficou triste. Olha, ele não quer mais brincar com você, porque você não emprestou brinquedo para ele, você vai brincar sozinho. E orientar os pais a falar olho no olho com a criança. Uma forma que ela entenda. A gente fala para criança, uma criança de 3 anos, vai falar para ela, você não pode ser egoísta desse jeito, né? Ela não está entendendo nada do que você está falando. Ela fala na cabecinha dela, mas o que é egoísta? O que é isso? Ela não entende, então você tem que falar numa linguagem que a criança entenda. Né? Olha, você precisa emprestar as coisas, dividir. Tem uma professora que ela falou para mim que ela ensina as crianças, eu achei muito legal, não fala dividir, ela fala compartilhar, né? Compartilhar no sentido muito mais amplo do que dividir. Então ela ensinava isso para as crianças, né? É importante ensinar isso. E proporcionar para a criança os momentos de partilha, né? Para estar brincando junto. E auxiliar ela a perceber como ela está se sentindo nesses momentos, né? Fazendo perguntas mesmo. Como você se sente, né? Brincando? Você gosta de brincar com outras crianças? É legal brincar com outras crianças? Ou você prefere brincar sozinho, né? É legal ter amiguinhos, e aí a criança vai percebendo que é muito melhor quando ela divide as coisas, quando ela compartilha, do que quando ela é egoísta. Quando ela for crescendo, aí ela vai entender o termo egoísmo. Mas quando é menorzinho, ainda não. Então a gente precisa fazer um jeito que ela entenda. Né? Então vocês podem construir algo juntos, né? Sei lá, dar aquelas pecinhas de Lego e fala para as crianças, um grupinho ou uma dupla, enfim. Construam aí um robô
Ou então, peguem essas pecinhas e construam juntos alguma coisa, né? Porque aí a criança vai percebendo os benefícios. Fazer piquenique na sala de aula. Eu fiz muito isso com os meus alunos, que aí eles aprenderam que tinha que dividir, né, as coisas. Aprender um jogo novo. A gente precisa aprender um jogo novo, a gente precisa entender as regras, precisa ter a escuta, né? E precisa de compartilhar também as coisas. Então, quando eu, eu sei ouvir, as pessoas, a criança vai entender que quando ela sabe ouvir, ela consegue aprender coisas novas, né? E aí fica mais fácil de trabalhar essa questão do egoísmo. A não empatia, né? O que seria a empatia, primeiro? Empatia é quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, né? A criança que não tem empatia, ela não consegue perceber o que o outro sente, como o outro se sente, porque ela não consegue perceber os próprios sentimentos. Quando nós temos consciência dos nossos sentimentos, fica muito mais fácil a gente entender o outro. Então, quando a criança ela não tem consciência dos próprios sentimentos, ela não se importa com o outro, ela não vai entender os sentimentos do outro, não vai conseguir perceber, por exemplo, numa situação de egoísmo, ela não vai conseguir perceber como o outro se sente, né? E isso pode sim ser modificado. Primeiro, a gente precisa questionar a criança sobre o que o outro pode estar sentindo. Então, você vai levar ela a entender como ela mesma se sente. Por exemplo, aconteceu uma determinada situação, a criança, vamos voltar lá no egoísmo, ela não emprestou o brinquedo. Você vai perguntar para ela como ela se sente nessa situação. Como você se sente tendo o brinquedo só para você, né? Não emprestando seu brinquedo. E como você acha que o seu amiguinho se sente, né? Quando você faz isso, ou quando você fala com ele de determinada maneira, né? E você vai ser bem específico, de acordo com a idade da criança, seja bem específico. Como você acha que o seu amiguinho se sente quando você grita com ele? Né? Um exemplo de pergunta. E se a criança responder para mim, Luciana, que não sabe, aí você vai um pouco mais além, você vai usar a imaginação dela, né? E perguntar assim para ela, e se você pudesse entrar dentro desse seu amiguinho agora, como você acha que ele estaria se sentindo? Né? Se você pudesse entrar dentro do coração dele, imagina aí que você é uma mosquinha e você entrou dentro do coração do seu amiguinho, como você acha que ele está se sentindo? A criança, ela gosta muito desse universo lúdico, né? Do mundo da imaginação. Para eles, você falar alguma coisa, você vai imaginar algo, pronto, eles é uma festa. E aí você pergunta, o que você podia fazer para o seu amiguinho se sentir melhor, né? E aí você vai adaptando a linguagem de acordo com a idade da criança, sempre. Tá? Você não vai falar com uma criança de 10 anos igual você fala com uma de 2. Tem muita gente que acaba errando um pouco nisso, né? Acaba infantilizando demais a criança. Por exemplo, a criança tem 3, 4 anos, fala com a criança como se estivesse falando com um bebezinho. Né? Isso atrapalha também. Distanciamento social, que é o isolamento causado por insegurança e baixa autoestima. Então, aquela criança não tem autoestima elevada, está sempre no cantinho, não quer brincar com ninguém. Não que ela seja egoísta, não é isso. Ela se sente insegura, você percebe que ela prefere ficar afastada. Ela gosta de ficar ali excluída. Isso pode acontecer ou porque ela está insegura e realmente ela se exclui, ou porque outras pessoas a excluem, tá? Como que a gente vai ajudar essa criança? Primeiro de tudo, você não vai comparar ela, em hipótese alguma, com outras crianças. Né? Aquele de, olha lá, seu amiguinho, mas ele tá brincando, vai brincar também.
Não faça isso. Não compare a criança com outra jamais. Isso somente aumenta a insegurança, diminui ainda mais a autoestima da criança. E reforce positivamente cada ação realizada. Então, ela conseguiu brincar com uma amiguinha. A criança conseguiu brincar com uma outra criança. Estimula isso. Elogia ela por isso. Nossa, olha, professora, eu fico super feliz que hoje você estava brincando com outra amiguinha. Nossa, foi muito legal ver você brincando, se divertindo. Eu tinha uma aluna que ela era super isolada, assim, muito quieta, muito quieta. E eu, depois do meio do ano, assim, comecei a incentivar ela começou a interagir com os outros colegas. E teve um dia que ela sorriu na sala de aula. Primeira vez que eu vi essa menina sorrindo, ela nunca tinha dado um sorriso. E aí, quando ela foi na minha mesa que me corrigir a lição, aí eu falei pra ela, nossa, eu fiquei muito feliz que eu ouvi seu sorriso é tão lindo. Pronto. Ela começou a interagir mais ainda com os colegas, começou a expressar melhor, mais ainda as emoções dela, né? E começou a se envolver mesmo com a turma. E foi muito legal, né? Vocês veem como um reforço positivo, um único elogio que eu fiz, já mudou totalmente a visão dela, né? Já elevou a autoestima dela. Orientar os pais para não expor a dificuldade de relacionamento da criança para outras pessoas. Não tem que ficar saindo, falando para todo mundo, meu filho não se relaciona com ninguém, meu filho tem dificuldade para brincar, meu filho não conversa, meu filho não interage, né? Não precisa ficar expondo as dificuldades de relacionamento da criança. Outra orientação que pode ser dada para os pais é para eles, por exemplo, vai para um parquinho e leva celular. Você vai para um parquinho obviamente tem brinquedos e muitos. Para que você vai levar celular? Né? Numa reunião, uma festa de família, para que você vai levar o celular? Só se for para tirar foto, né? Então, assim, orientar eles. Vai para um ambiente onde a criança vai desenvolver relações sociais, evita levar aparelho eletrônico. Né? O celular ele serve para comunicação, até aí tudo bem. Agora, precisa o celular, o tablet, o notebook, um videogame portátil? Não precisa. Orientar eles quanto a isso. E utilizar uma ferramenta que é muito legal, e eu vou ensinar ela para vocês no final da aula, que é a âncora. A gente pode instalar na criança uma âncora de autoconfiança. Eu instalei nos meus alunos antes de fazer prova. Né? E foi muito incrível, assim, porque eles fizeram a prova numa tranquilidade depois da âncora, né? Foi muito legal. As notas aumentaram. Então, assim, a âncora de autoconfiança ela serve para muita coisa, inclusive para a situação de distanciamento social. Eu trabalhei ela com os meus alunos para a questão da prova, porque eles tinham uma certa insegurança por conta da prova. E trabalhei também com uma aluna que eu atendi no processo de coaching infantil. Né? Eu atendi ela por conta do distanciamento social e da timidez. E foi muito legal. O desinteresse pelos estudos. Gente, eu sei que o áudio está falhando um pouquinho, mas a aula está sendo gravada, então depois eu vou postar lá no grupo, vocês vão poder assistir, tá? Desinteresse pelos estudos. Ele ocorre por diversas situações. Então, aquela criança que não quer estudar, né? Se coloca e tá igual essa menininha aí da foto, né? Uma desmotivação para estudar. Então, ela ocorre por vários fatores, né? Ou é a falta, ou é o excesso de estímulos em casa, né? Ou os pais são excessivamente participativos, ou não, né? Então, aqueles pais
que estão sempre ali o tempo todo, participam de uma forma excessiva da vida escolar dos filhos, atrapalham. Aqueles pais que não estão nem aí também, a criança não vai querer estudar. Quando a família é desestruturada, também gera desinteresse pelo estudo. Quando temos pais que criticam a escola. O pai criticou a escola, pronto, a criança não vai querer estudar. Se meu pai não gosta dessa escola, para que eu tô aqui? Né? Ou quando os pais não valorizam o estudo. Se o meu pai não está nem aí se eu estou aprendendo ou não, para que eu vou aprender? Então a criança realmente não vai ter interesse. Tem assim, a questão também da relação professor-aluno, por exemplo. Eu tive um aluno ano passado que ele não tinha a mínima vontade de estudar. E por mais que eu tentasse, eu tentei por diversas vezes, até o contato da responsável dele eu tinha para estar ajudando ele. Eu tentei ter uma relação boa com ele, uma relação produtiva, né, para aumentar a autoestima, enfim, era uma criança que tinha N problemas familiares. E não batia, ele não conseguia, eu não conseguia estabelecer vínculo com ele, não... sabe aquela coisa que a gente fala para pessoas, né? O santo não bate, né? Não consigo gostar daquela pessoa. Ele não conseguia ter empatia por mim, não conseguia gostar de mim. Então, a nossa relação, por mais que eu tentasse, não era da forma que é necessária. Então, ele não se interessava pelos estudos. Os outros alunos que eu tive que não se interessavam pelos estudos, eu comecei a estimular, a estabelecer uma relação diferente com eles, e eles deslancharam, né? Começaram a estudar pra caramba. Né? Numa turma de 32 alunos, esse foi o único, assim, que não conseguiu o interesse pelos estudos, né? Mesmo porque ele tinha família totalmente desestruturada, assim, e a família dava atenção para ele em relação aos estudos quando ia na escola, né? Fora da escola, não estava nem aí se ele estava desenvolvendo ou não. Então, ele também não fazia questão de aprender, né? A metodologia de ensino e o ambiente escolar também podem influenciar e muito no interesse pelo estudo. Por exemplo, se a criança está numa escola que utiliza um método tradicional e ela não se adaptar àquilo, ela não vai ter interesse porque ela não vai estar aprendendo daquela maneira. Se a escola tem um método mais construtivista e a criança também não está aprendendo naquele método, ela também não vai ter interesse porque ela não está entendendo. Não é que a metodologia de ensino da escola esteja errada, mas para aquela criança ela não está servindo, então ele não vai ter interesse mesmo em aprender algo. Como que eu vou aprender algo que eu não estou entendendo? Então ele não vai querer. Então, primeiro, a gente precisa identificar qual é o motivo que está levando essa criança ao desinteresse pelos estudos. Orientar os pais a realizar jogos e desafios em família. Por exemplo, precisa mudar um móvel de lugar. Então, vai colocar a criança para ajudar e vai usar a matemática, a calcular o espaço para ver se vai dar para mudar, como vai dar para mudar. Descobrir junto da família, e isso a gente faz na reunião de pais, eu vou ensinar para vocês depois, numa outra aula, uma ferramenta para ajudar os pais nisso, a descobrir qual é a importância do estudo para a família. Você precisa saber disso. Dentro da sua escola, de acordo com a metodologia da escola e com as possibilidades que você tem, modificar essa metodologia de ensino. Tem escola que ela é aquele método fechado e você não pode modificar ele. Agora, tem escola que você tem essa possibilidade. Então, se você tem, dentro daquilo que a escola oferece, você vai modificar a metodologia para poder despertar o interesse desse aluno. E, em último caso, se não tiver nada para fazer, se for realmente questão da metodologia de ensino da escola, que não dê para modificar isso,
aí os pais vão ter que optar por mudar de escola. Alimentação inadequada. Então, a gente vê muita criança com alimentação inadequada na escola. E às vezes os pais vão falar com a gente, né? Pedir orientação. O que eu faço? Então, a gente precisa orientar os pais quanto à necessidade da interação familiar para mudança de hábito. Eu não posso querer que o meu filho coma alface se eu só estou comendo cheeseburger, né? Tem uma coisinha fofa aí, que linda. Então, a gente precisa orientar os pais dessa necessidade. A criança precisa entrar numa dieta. A nutricionista passou uma dieta para a criança. A família tem que entrar na dieta também. Senão não tem jeito. Senão a criança não vai fazer. Né? Então, orientar eles. Tem que permitir que a criança escolha alimentos saudáveis. Incentivar momentos de preparo de alimentos saudáveis em família. Então, vai preparar alguma coisa? Chama a criança para ajudar. Né? Você pode propor para ela a inserção de um novo alimento por semana, propor a diminuição gradativa de alimentos prejudiciais à saúde. Então, não adianta querer que a criança comece a comer tudo que a nutricionista mandou de uma vez. Ela manda lá uma lista com 10 alimentos para a criança comer, diferentes, e você quer que a criança coma tudo de uma vez. Ela não vai fazer isso. Você tem que inserir isso. Um alimento por semana, vai propondo isso, vem o que a criança quer experimentar, ajudando ela, fazendo as coisas diferentes. E a gente precisa orientar os pais quanto a isso também. Porque a alimentação inadequada, ela vai influenciar nos estudos, né? Os alimentos, eles têm as vitaminas que nós necessitamos. Quando a criança tem uma deficiência de vitaminas, ela vai ter uma dificuldade cognitiva, isso vai atrapalhar nos estudos. Então é importante que os pais tenham essa visão, essa noção de como a alimentação inadequada ela influencia no desenvolvimento da criança. Por exemplo, eu tinha um aluno, eu gosto muito dos exemplos dos meus alunos, para ilustrar as coisas, que ele tinha muita dificuldade, uma dificuldade extrema de aprendizagem. Ele vai completar 9 anos, ele ainda não aprendeu a ler e escrever. Mas porque ele tinha, até uns 4, 5 meses atrás, ele tinha uma alimentação totalmente inadequada porque a família vivia numa situação de extrema pobreza. Então, tinha deficiência de vitaminas, e aí isso causou uma grande dificuldade de aprendizagem nele. Né? Ele passou muitos anos sendo muito mal alimentado, e não porque os pais alimentavam mal, mas porque não tinham as condições necessárias para dar a alimentação adequada para ele. E isso causou dificuldade de aprendizagem. Então, os pais precisam saber dessa necessidade de adequar a alimentação da criança. A mentira. Esse é um comportamento muito complicado, né, de se falar. Mas como a gente pode intervir na questão da mentira para a criança? Muitos pais, se a gente for levar isso para os pais, eles não aceitam que a gente fale que a criança mente. Mas se a criança mente, a gente vai fazer o quê? A gente tem que comunicar aos pais, eles precisam saber. Né? Existem casos graves de mentira nas escolas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar a investigação. Se você ficar investigando muito aquilo que a criança está falando, ela vai começar a virar expert no assunto, vai começar a criar estratégias para aprimorar as mentiras dela. Então, quanto mais você investiga aquilo que ela está falando, mais ela vai criando um jeitinho de aprimorar a mentira. E aí ela vai começar a mentir melhor. Então, tem que identificar também o motivo dessa mentira. É uma insegurança? É um medo de uma correção severa? Ela está com medo de apanhar? Por que ela está mentindo? Eu tinha aluno que mentia porque ele achava que se ele contasse a verdade, eu ia contar para os pais e ele ia apanhar. Então, ele preferia mentir.
né? E aí, quando eu comecei a mostrar para ele que nem tudo que acontecia na sala de aula eu precisava contar para os pais, que ele poderia confiar em mim, ele parou de mentir. Né? Porque, assim, tem coisa que a gente resolve ali na sala de aula, não precisa levar para os pais 100% do que acontece dentro da sala. Tem coisa que a gente resolve ali mesmo. Então, você vai mostrar que você está receptivo, né? Que nem eu fiz com ele. Eu mostrei que estava receptivo à verdade mesmo, que ela não fosse tão confortável assim. Então, você tem que mostrar que apesar de você talvez não gostar daquilo que a criança vai falar, que você sabe que ela precisa falar a verdade, que você aceita a verdade. E não é porque ela está dizendo a verdade, que é uma verdade ruim, por exemplo, que ela bateu no amigo, que você vai deixar de gostar dela, né? Então você tem que mostrar essa receptividade para ela e auxiliar ela a reparar o seu erro, né? Mostrando para ela a responsabilidade. Ela tem que assumir a responsabilidade pelo erro dela e evitar dar oportunidade para ela mentir, né? Então você precisa evitar dessa oportunidade. Às vezes a criança vai te contar alguma coisa. Aí você fala para ela assim, mas você tá me falando a verdade? Aí você está dando a oportunidade dela inventar uma mentira, né? A gente precisa também, outra coisa importante é reconhecer e valorizar quando ela disser a verdade. Né? Porque se você não fizer isso, ela não vai entender, sabe? Eu não menti, o que eu ganhei com isso? Nada. Né? Então, falar a verdade não é tão bom assim. Né? Então, a criança precisa ser valorizada quando ela diz a verdade. Aí ela vai entender, opa, isso aqui é realmente importante. Vou passar o slide aqui. Aqui um outro comportamento, né? É o medo ou a insegurança. Aquela criança que diz o tempo todo, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Né? Por que isso ocorre? Porque, em alguns casos, ou os pais são inseguros, ou os pais são superprotetores. Então, os pais inseguros ou superprotetores, eles vão criar filhos inseguros. Né? Por exemplo, se você, tudo que a criança faz, você tá ali em cima, tá cercando ela de cuidados o tempo todo, você não deixa ela fazer nada sozinha. Ela vai crescer entendendo que ela não sabe, que ela não pode, que ela não consegue fazer nada sozinha. Então, os pais precisam ser orientados quanto a isso, né? Que a criança precisa de autonomia. E jamais ameaçar a criança quando ela fizer algo errado. Que a gente mais vê. Olha, vou levar você para tomar injeção. Olha, a polícia vai te pegar. Olha, eu vou chamar o homem do saco. Não sei o quê. Você fica inventando ameaças para a criança. Olha, você vai tomar vacina, viu? Eu vou levar você no dentista. Aí a criança chega no médico e faz o maior escândalo. Porque a mãe colocou medo nela quando ela fez algo errado. Então, esse tipo de ameaça, e qualquer outro tipo de ameaça, jamais deve ser feito quando a criança fizer algo errado. Né? Por quê? Primeiro que vai gerar medo e insegurança nessa criança. Segundo, que isso vai abrir brecha também para ela começar a mentir. Quando ela fizer algo errado, com medo de tomar injeção, ou da polícia pegar, ou de qualquer outra ameaça que os pais tenham feito, ela vai mentir. Então, assim, um comportamento vai desencadeando em outro. E mostrar para a criança que ela pode controlar os sentimentos dela e que ela pode escolher como ela quer se sentir no momento que ela estiver insegura e com medo. Porque o nosso corpo, ele funciona de acordo com aquilo que a gente quer. Se a pessoa está feliz, por exemplo, ela não vai ficar sentada cabisbaixa, ela não vai andar cabisbaixa, ela está feliz, ela estufa o peito, ela anda de nariz empinada, ela está feliz. Mas se a pessoa está triste, você logo percebe, ela já vai encolhendo o ombro, assim, já vai
tendo um comportamento corporal diferente. Então, nós podemos, sim, escolher, né? Aqui eu coloquei controlar, mas o melhor termo seria administrar os nossos sentimentos, para saber como a gente quer se sentir naquele momento. Então, aqui uma atividade para a gente fazer. Vocês estão me ouvindo direitinho? Não, não tá bom. Então, a gente vai fazer essa atividade aqui, tá? Eu tenho o controle. É o nome da atividade. Essa atividade é super legal para você fazer com as crianças. Então, eu pedi para vocês fecharem os olhos aí, só para vocês se concentrarem um pouquinho, tá? E conforme eu for falando, vocês vão imaginando aí. Então, de olhinhos fechados, eu quero que você primeiro lembre de um momento muito, muito feliz que você viveu. Mas lembre assim, comece a sentir, sabe? Aquele momento feliz que você viveu. E perceba como que o seu corpo vai reagindo conforme você lembra disso. Porque foi algo assim que te deixou muito feliz, você ficou muito entusiasmado, você ficou com vontade de sair dando pulos de alegria, você estava extremamente feliz, extremamente contente. Então, percebe como o seu corpo vai reagindo, né? A postura que você toma, a expressão facial, como ela fica leve, né? E aí, conforme a gente vai lembrando, a gente já vai sorrindo também, porque aquilo foi muito legal, foi muito, muito bom, foi um momento muito gratificante, de muita alegria. Né? Agora eu quero que você lembre de um momento que você se sentiu muito tranquilo, esse momento assim, de muita paz, sabe? Esse momento, sei lá, uma oração que você fez, um momento que você estava muito bem, assim, super tranquila, super em paz. E perceba como que o seu corpo vai reagindo a essa tranquilidade, essa calmaria, né? E agora eu quero que você perceba e lembre um momento que você se sentiu assim, extremamente triste. Né? Talvez a morte de um parente muito querido, talvez uma doença grave na família, ou um término de um relacionamento, ou uma briga dentro do seu relacionamento. Algo assim que te feriu profundamente, que te deixou realmente muito triste. E eu quero que você perceba como seu corpo reage a tudo isso. A lembrar desse momento, assim, que foi um momento de muita dor, um momento muito difícil. Eu quero que você perceba como seu corpo reage. E essa atividade, podem abrir os olhos, e essa atividade dá pra gente perceber muito claramente como o nosso corpo reage. Né? Nós podemos trazer sim para nossa mente os sentimentos que nós queremos escolher para a gente naquele momento. Por exemplo, numa apresentação, né? A criança vai fazer uma apresentação na escola, isso deixa elas super inseguras, super com medo, super ansiosa. Mas ela pode escolher como ela quer se sentir. Ela pode escolher se sentir feliz naquele momento. Ela pode escolher se sentir tranquila naquele momento. Basta que ela lembre algum momento que ela se sentiu assim. Eu quero me sentir tranquila. Quando que eu me sinto tranquila? Então, eu vou lembrar desse momento e vou permitir que o meu corpo sinta isso de novo. Essa emoção novamente. Então, é muito fácil, né? Nós conseguimos administrar as nossas emoções. Quando nós queremos, nós conseguimos trazer para nossa mente aquele sentimento. Claro que num momento difícil, por exemplo, vamos falar aqui de luto. Alguém da nossa família morreu. Você não vai querer se sentir feliz, né? Você vai querer viver aquele momento porque é o seu momento. Você tem o direito de viver isso. Agora, numa situação de insegurança, numa situação de nervosismo, você pode tranquilamente trazer outros sentimentos daquilo, para deixar aquele momento mais leve, para você se sentir feliz, se sentir confiante. Né?
enfim, e qualquer outra coisa que você queira sentir naquele momento. Agora vamos falar sobre a âncora. Eu tinha falado para vocês sobre a âncora. A âncora, ela é algo que nós instalamos no nosso cérebro, um comportamento que fica instalado e que nós podemos ativar a qualquer momento, né? Então, como você vai fazer isso? Você vai pedir para que a criança lembre de algum momento que ela se sentiu muito confiante. Você quer instalar uma âncora de autoconfiança. Você vai pedir que ela lembre de um momento que ela se sentiu muito confiante e que ela sinta aquilo de novo. Então é sempre legal fazer as atividades de olhos fechados, para a criança realmente se concentrar. Então ela vai sentir de novo toda aquela confiança. E você vai pedir para ela que quando ela estiver se sentindo muito, mas muito confiante mesmo, que ela faça qualquer movimento. Você pode até pedir, e eu fiz isso com os meus alunos, para eles apertarem, eu falei para eles que tinha um botãozinho aqui, assim, ó, na mão. Então, para que eles apertassem esse botãozinho. Então, toda vez que eles quisessem se sentir confiantes, eles iam apertar o botãozinho aqui no meio do dedo, assim, né? Para se sentirem confiantes. Então, quando eu ia aplicar a prova, era legal que eu via todo mundo com a mãozinha assim, embaixo da mesa, apertando assim, a mão, para se sentir confiante para fazer a prova. E realmente isso funciona. Eu tenho, eu passei por um processo, né, e eu tenho instalado uma âncora de confiança. E é muito legal você sentir isso, porque você percebe realmente que aquele sentimento ele vem na hora que você quer, né? Quando você instala essa âncora. Então é super legal fazer isso. Vai seguir um PDF para vocês, né? Com todas as ferramentas que eu estou ensinando aqui. Depois vai ter tudo lá na plataforma que eu vou deixar para vocês, o acesso, quando terminar o curso. Então vocês vão ter acesso a todas essas ferramentas para aplicarem. Né? E algumas vocês podem aplicar em si mesmos, né? Tem algumas ferramentas que a gente chama que é de auto-coaching, né? Para você aplicar em você mesma. E são ferramentas assim, super legais, essa da âncora principalmente. Né? Então você repete ela umas 2, 3 vezes para a criança realmente sentir aquilo, internalizar também aquele movimento que ela vai fazer, que ela precisará fazer sempre que quiser se sentir confiante. Eu vou abrir os microfones agora. Eu quero ouvir vocês. Gardênia, eu vou começar com você. Eu hoje estava com companhia aqui, né? Hoje a Maria veio ficar comigo, né, Maricó? Linda! A gente está no processo de desmame e ela está mais grudada ainda, né? Ah, É difícil. Então, e aí, fala um pouquinho aí o que você achou da aula, ficou alguma dúvida? assim, eu achei bacana, foi muito esclarecedora. E algumas coisas que você foi falando, eu fui me vendo, né? Não enquanto profissional, mas enquanto mãe. Eu tenho Maria Laura de 2 anos, vai fazer 2 anos agora, eu tenho Felipe de 6. Uhum. E algumas coisas a gente vai vendo, né, na criança. Por exemplo, essas tecnologias, as novas tecnologias, elas são vilãs, mas elas auxiliam a gente muito, né? É, e a gente aqui criou um horário para ele, né? De mexer em tablet, celular, no videogame, e ele segue. Ele é muito disciplinado, então ele segue. Que E a gente legal. também tem uma planilha com o que é legal de fazer, né? Ou o que não é legal de fazer, e ele sempre ficava atrás da gente, assim, querendo dinheiro. Ele queria receber um dinheiro para ele comprar as coisas dele. Então, cada vez que ele fazia uma coisa que não era legal, a gente sentava com ele, a gente senta com ele e vai marcando. Olha, Felipe, você não juntou brinquedo, ou você não tomou banho na hora que a mamãe pediu, ou que o papai pediu, não escovou o dente. Então, a gente vai fazendo isso. Então, eu acho isso bacana. Reflete na escola. Ele foi aluno da Silvani, parece que a internet dela caiu, ela está me mandando até um WhatsApp aqui agora. Ele foi aluno dela e, assim, a gente sempre, em reunião de pais, né, meu marido chegava depois e perguntava, e aí, como que o Felipe tá?
e a gente sempre tinha um respaldo positivo dele, Uhum. né? Então, eu acho que estratégias criadas em casa refletem na escola, né? Uhum. E vice-versa, estratégias criadas dentro de sala também refletem em casa, positivo. É isso. Vou ficar falando muito não, senão, né? Mas Entende é demais. legal isso de fazer a rotina para criança, Uhum. né? De ter esse quadro, como se fosse um quadro de recompensas, né? Mas Aham. sempre com um propósito, não fazer por fazer. E nem fazer sempre para, por exemplo, eu vou fazer só porque eu tenho que ganhar dinheiro, né? É, Ter essa responsabilidade. Eu vou fazer, por exemplo, eu vou juntar meus brinquedos porque eles são meus. E isso. se eu não cuidar, quem vai cuidar? Né? Então traz esse Verdade. sentido de responsabilidade. É muito legal fazer isso. Obrigada, viu, Gardenia? Nasmi, agora eu quero ouvir você. Então, ouvindo você falar aí, eu gostei muito, apesar que eu trabalho em sala de aula com as crianças, né? Uhum. Aí eu monto com eles o cartaz de, assim, tudo que eles forem fazer é com licença, por favor, muito obrigado, sabe? Uhum. Sempre eles falam. Aí eu sempre em sala de aula cobrando deles, e as mães e os pais, aliás, os pais, acho o máximo. Então, tudo que vai fazer é por favor, eu uso as palavrinhas mágicas. E em termos dos brinquedos que você estava falando, eu tinha uma aluninha que chama Maria Flor. Ela tinha uma preguiça de juntar os brinquedos, que eu fui conversando com ela. Aí, quando foi um dia, eu conversei com o pai. O pai era professor na escola. Aí ele falou assim, eu falei assim, por que você não gosta de juntar brinquedo, Maria Flor? Aí ela falava assim, porque em casa o papai e a mamãe ajudam. Aí eu falei assim, mas você tem que ajudar, porque os coleguinhas estão ajudando você, então você tem que compartilhar também, querida. Aí ela, tá bom. Quando foi outro dia, eu fiquei de marcação com ela, assim, olhando, e ela, sabe quando ela fica, vai num cantinho, vai no outro, você vê que ela não tá juntando, aí que ela quer brincar, a hora que os colegas estão juntando, né? Aí eu fiz todo mundo sentar e pus ela juntar o brinquedo sozinha. Você acredita que ela aprendeu? Agora, toda vez que eu falava assim, hora de guardar os brinquedos pedagógicos, ela era a primeirinha a ajudar. E eu sempre incentivando, ai que lindo, todos estão juntando, olha que rapidez. Aí eles iam. Aí ela aprendeu. Por fim, ela estava assim, ó, ótima. E está sendo muito bom. Isso é porque ela entendeu que se ela não fizer com os outros ajudando, ela vai ter que fazer sozinha. Então é É, melhor fazer com a ajuda, né? Porque aí vai com mais certeza. rápido do que fazer sozinha, que dá mais trabalho, vai demorar mais, né? Muito legal sua atitude, viu? Parabéns. Obrigada. Mais alguma coisa que você queira falar? Não, Não? Então tá bom. não. Marcela, boa noite. Marcela, tá ouvindo a gente? Tô sim, boa noite. Oi, boa noite. Chegou um pouquinho tarde, mas fala aí, do pouquinho que você ouviu da aula, o que você achou? A minha realidade é um pouco diferente, porque eu sou Uhum. professora de educação física. Uhum. É diferente da sala de aula. Tá dando pra ouvir? Tá sim. Entender aí a realidade do aluno, como cada um, né, essas dificuldades de segurança, de medo. Tá interessante, eu tô gostando bastante. Que bom. E mesmo assim, na educação física, né, a gente acaba percebendo bastante coisa dos alunos, né, principalmente a questão de motricidade. O professor de educação física tem uma sensibilidade maior para perceber isso e auxilia muito
o professor titular de classe, Com certeza. né? Então, o que eu acho legal, assim, na minha escola, eu tenho uma parceria muito gostosa, assim, com os professores de educação física, né? Você sempre está percebendo o trabalho deles, eu acompanho, né? A gente tem que acompanhar a aula deles. E é muito legal porque tem essa troca. Às vezes, coisas que eu não percebo em sala de aula, a gente vai perceber justamente na aula de educação física, né? E é muito legal, assim, trazer essa clareza desses comportamentos, né, para esse profissional, né? Que aí vocês já vão ter uma visão, assim, diferente. Não, com certeza. Dentro da educação física a gente vê muito isso. O aluno que não consegue socializar, o aluno que tem medo, tem insegurança. A gente consegue perceber muito isso. Acho que a educação física visualiza bem essa parte, assim, não só a física, né, mas essa parte afetiva dele, a cognitiva. A gente consegue ter uma visão bacana, principalmente dessas inseguranças da questão social, né? Aqueles que gostam de ficar mais isolados, a gente tem uma visão bacana. A gente consegue valorizar bem essa parte do aluno. Trabalhar ele realmente de forma cidadã, né? Ele sozinho, ele consigo mesmo, ele com o grupo, ele na equipe, e principalmente dentro do jogo. A gente consegue ver muito bem aquele coraçãozinho disparado, aquela insegurança, perde até a noção de quadra, de espaço, para onde eu corro. Então, assim, isso percebe bastante. E a questão do grupo, né, trabalho em equipe, cooperação, e lá também da competição, a gente sabe direitinho. Aquele aluno que é bem mais competitivo, aquele que não importa de perder, é bem bacana. Isso é muito bom. Marcela, de onde você é? Eu sou de Formiga, Minas Gerais. Ah, ai, Jesus, Minas me persegue, gente. Eu acho que eu vou ter que ir para Minas. Pode vir, que é bom demais. Ai, gente, sotaquezinho de Minas, acaba comigo, é bom demais. Obrigada, Marcela. Eu que agradeço. Adeilda, Olá, boa noite. boa noite. Eu cheguei e peguei o bonde andando, Lu. Mas foi muito interessante esse finalzinho que eu peguei da sua aula, gostei muito. E no meu caso é um pouco difícil perceber. Às vezes sim, às vezes não, porque como eu sou eventual, eu fico numa sala um dia, no outro dia eu fico na outra, né? Então algumas questões a gente percebe o nível de atenção, de concentração, já outros são bem desapercebidos, né? Não tem aquela responsabilidade, né? A gente tenta colocar isso na mente deles, assim, mas como a gente não fica todos os dias com ele, fica um pouco mais complicado, né? Mas a gente eu procuro tentar fazer o máximo para poder ter essa resposta deles em relação a tudo isso que você falou. Isso, e assim, tendo uma noção de cada comportamento, de como intervir, né, já é legal, porque aí quando você tiver uma sala sua, né, você já sabe o que fazer. Né? Com E até certeza. se acontecer algum caso, assim, nem às vezes acontece, né, de você pegar, tipo, 2, 3 dias ali, que a professora ficou doente, você tá com aquela turma e aconteceu uma determinada situação, você já sabe como intervir, né, isso é bem legal. É verdade, por aí mesmo. Muito bom. Tá bom, então. Gente, obrigada, nossa aula já está encerrando. Eu vou disponibilizar depois a gravação, tá, para vocês, vou colocar lá no grupo, igual eu coloquei a outra. Tá bom? Eu só peço que não compartilhem o link para fora do grupo, tá? Só aí um lembrete que eu não tinha dado antes, tá? O link, ele é do YouTube, porém ele tá como não listado, então só pode acessar quem tem o link. Tá? E como a aula é do curso, então só para quem tá no curso, né? Então peço para não compartilhar para outras pessoas. Tá certo? Gente, muito, muito obrigada. A aula foi maravilhosa, vocês são incríveis. Pena que não tá todo mundo conseguindo acompanhar todas as aulas ao vivo, mas vocês vão ter acesso a todas as aulas gravadas, tá bom? Beijos, boa noite, fiquem com Deus. Ah, deixa eu tirar um print. Peraí. Marcela, Deilda, se vocês estiverem com a câmera, liga a câmera aí.
Vou tirar a fotinho. A Deilda está com a câmera? Eu acho que sim. Tá desligado aqui. Liga ela, Agora hein? sim. Agora tá, né? Não apareceu Acho que ainda, agora eu não. tô te vendo. Não? Não, mas não tá Eu tô te aparecendo vendo. você. Eu tô te vendo. Tá, vou tirar uma foto aqui pra aparecer seu nome. Prontinho, gente. Boa noite. Obrigada. Amanhã eu mando a gravação, tá bom? Ok, bye bye. Tchau.